Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre prontuário. O que seria um prontuário? Prontuário nada mais é do que como se fosse um prontuário de atendimento médico. Cada paciente tem um prontuário para o seu médico e o prontuário aqui tem basicamente o mesmo sentido. Só que aqui o prontuário ele tem umas funções um pouco diferentes. Ele vai acompanhar a família de fato. Então, dentro dessa família, quais são as pessoas que têm benefício? Quais são os tipos de benefício dessas pessoas? Quais são as ações que tangem essa família? Quantas pessoas dessa família estão em situação de risco? Então, algumas funções que a gente tem lá na família, a gente vai aparecer de novo no prontuário, porque o prontuário é um lugar onde eu cuido da família, eu acompanho, eu tenho todos os dados da minha família. Então, aqui é o nosso menuzinho de prontuário. Prontuários, prontuários suas. Então, eu coloco qual que é o número do meu prontuário, qual que é o código da família, os filtros de pesquisa padrão, qual que é o nível de atenção que eu tenho com essa pessoa. Por enquanto, não tem nenhum cadastrado como nível médio. Deixa eu limpar esse filtro aqui. E qual que é o status desse prontuário? Se é ativo, se é inativo, não tem? Um cancelado? Eu acredito que não vai ter também. Qual a diferença de encerrado e cancelado? Cancelado e encerrado? Cancel... Pode falar. Eu ia falar, o cancelado é que você desistiu do atendimento e ele foi encerrado. Né? Foi deixado de lado, então ele está encerrado. Então, não, desculpa, foi cancelado. O encerrado é que o atendimento foi finalizado. Entendi. Exatamente. O inativo é, por exemplo, algo relacionado à exclusão, como a gente já viu. O cancelado é uma ação que meio que não teve um fim. Não é porque teve um término. Ele não foi terminado. Ele foi cancelado por alguma razão, por alguma causa específica. E o encerrado já tive todas as ações, eu já fiz todos os acompanhamentos para essa família, já registrei os benefícios, eu vi que essa família teve uma boa evolução. E dentro dessa evolução eu encerrei esse prontuário, encerrei todas as ações que eu tinha que ter com aquela família específica dentro daquela unidade, esse tipo de coisa. Então, ela conseguiu sair daquela situação. Auxílio, exato. E mudou de nível. Exatamente. Então prontuário. Exatamente isso. Então, aqui. Deixa eu pegar uma pessoa com referência. Sala. Imagina. Tudo bem, gente? Mais uns 5 dias, Eu não ia falar pra ela, mas já que você entrou nesse método. Então, aqui estamos dentro da nossa parte de prontuário. A nossa parte do prontuário, a gente teve uma carinha bonitinha dela dentro do atendimento. Não sei se vocês viram isso aqui. Isso é uma das coisas que a gente vai alterar, que é tá com o nomezinho da classe dentro da página. Eu não sei se vocês viram, mas eu já tinha reparado antes, eu só acabei esquecendo de falar. E isso tá nos outros também, e isso é uma das coisas que a gente tem que tratar, porque não é um bug, mas é algo visualmente não bonito, poderia tirar ponto da gente em alguns lugares, por exemplo. Então, esses pontos que vocês falam, é alguma instituição que pontua sistema? Não, A licitação, tem uma lista de coisas que tem que atender e cada uma que não atende ou tem alguma coisa de conformidade assim, eles vão tirando. Entendi. Meio que não é que não tira ponto do sistema, mas a gente poderia deixar de ganhar clientes, entendeu? Dentro de uma série de outros sistemas, por exemplo. Então, eu vou pegar uma pessoa aqui que tem algum prontuário. Aqui a Dona Rosa, o atendimento dela já foi feito, por isso que estava em amarelinho, por isso que aparece esse menuzinho aqui. Então, dentro das ações de atendimento, eu tenho as minhas ações do prontuário. Dentro do prontuário, eu tenho alguns dos menus que eu tenho aqui, mas eu não tenho todos. Então, por exemplo, uma coisa que não tem aqui, concessão de benefícios. Concessão de benefícios, eu sei que tá... não, concessão de benefícios eu tenho. Aqui, em acesso a benefícios eventuais.
Mas tem um outro, que se eu não me engano, eu acho que é evolução. Deixa eu ver qual que tem um que não tá, que eles usam bastante. História de utilização do prontuário, status do prontuário, que é aquela questão que a gente viu de ativo, inativo e encerrado. Por exemplo, isso aqui eu não tenho dentro das ações do meu prontuário. Ah, por que dentro do prontuário eu tenho mais serviços do que dentro do atendimento? O que acontece? Esse menu ele foi criado recentemente e ele foi criado para deixar o atendimento mais simplificado possível. O técnico não vai precisar ficar saindo do atendimento para ir lá na aba de prontuário para registrar um benefício. Então, foi feito, a gente pegou alguns registros, a gente viu o que o cliente mais utilizava, quais são os campos que ele mais utiliza, e dentro desses campos que ele mais utiliza, a gente fez um resuminho desses menus. Então, é como se fosse o prontuário, a página do prontuário que eu mostrei para vocês é o total, tem mais dados. E aí, esses aqui dentro do atendimento são os simplificados, o que o cliente utiliza mais, para ele não ficar saindo do atendimento para fazer as atualizações que ele precisa. Que nem aquele ícone de família, que ele consegue editar lá dentro. Então, é basicamente para isso aí. Eu vou tentar mostrar para vocês de uma forma rápida, mas explicando cada um desses aqui, porque eles são importantes, o que exatamente cada um serve. Então, por exemplo, acesso a benefícios eventuais. Acesso a benefícios eventuais nada mais é do que essa questão de concessão de benefícios. Então, ó, eu tenho qual que é a pessoa dentro dessa família. Esse é o prontuário, a pessoa é a Rosa, e só tem como eu escolher essa pessoa porque eu estou dentro do atendimento dela. Mas se eu fosse dentro do prontuário, acesso a benefícios eventuais, o layout é um pouquinho diferente. Então, registro de concessão de benefícios. Benefícios concedidos. Eu poderia escolher... Aí, eu estou numa pessoa diferente. Deixa eu pegar a Rosa, que eu sei que ela tem mais integrantes na família. Aqui. Bom, estou dentro do prontuário da família 1, que é a família da Rosa. E agora venho em concessão de benefícios. Vou registrar um benefício. Diferente do atendimento, aqui eu consigo colocar esse benefício para mais de uma pessoa, porque eu não estou relacionada com atendimento, estou relacionada com o prontuário, que é o prontuário daquela família. Então eu posso falar, como eu falei, é por isso que estava dando 10 pessoas, ele consta aqui os inativos, que no caso são esses Paulos Queiroz aqui, e é por isso que aqui tem 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Por isso que na parte do relatório ele consta que são 10 pessoas na família. Então, ok, eu tenho essas pessoas aqui e eu posso escolher qual é a pessoa dessa família que vai receber o benefício. Então, a Giovana, ela vai receber o Além do Som, que é o aparelho auditivo para quem tem mais de 80 anos e não consegue pagar dentro da Prefeitura de Cotia, por exemplo. Qual que é a data que ela está recebendo esse benefício? Ela está recebendo esse benefício em 10 de abril de 2024. Qual que é a unidade que está concedendo esse benefício do aparelho auditivo? É o CREAS. Qual que é o valor desse benefício para ela poder comprar esse aparelho auditivo? Tá custando em média, eu acho que uns 6 mil um aparelho auditivo. Observação. O ouvido direito tem uma... escuta menos. Escuta em uma frequência menor. Por exemplo, né, no caso, qual que é o status desse benefício aqui? Ele já está inativo, então é uma coisa que eu estou registrando, mas já não tem mais. Ela só me falou que ela recebeu isso de uma outra unidade que concedeu, mas não tem mais. Ele está ativo, esse status? Ela vai receber ainda? Já recebeu e está ativo? Esse benefício foi cancelado porque ela não atendeu alguns pré-requisitos que precisava ter, ou foi encerrado, atendeu, já foi feito tudo e ela não está mais usando o aparelho porque acabou falecendo, não sei, ou não precisar mais usar.
Então, eu vou colocar como ativo. Qual que é a frequência que ela tem que receber esse valor desse benefício? Não tem uma frequência mensal, bimestral, semestral, anual, eventual. Então, isso é uma das coisas, essa questão de benefício. Deixa eu ver outra coisa aqui. Eu acho que eu não vou entrar em mérito de cada um deles, porque são muitos. E aí, para vocês aprenderem cada um, vou ficar aqui uma semana falando só de ações do prontuário. O prontuário está relacionado à família. Isso, relacionado à família. E aí a gente visualiza dentro do atendimento para ficar uma forma mais fácil para o atendente. Outras observações, ele realmente, tudo que vocês verem dentro do prontuário de outras observações é só um campo texto, para você realmente computar alguma observação relacionada aqui. Então, acesso a benefícios já foi, convivência familiar e comunitária. Isso aqui, no caso, é... O prontuário da família, mas ele está atrelado a uma pessoa. Sim. Diferente do caso das documentações lá. Que a gente... Exato, que aí o RG meio que não está atrelado a uma pessoa. Aqui, diferentemente, tudo que eu for colocar, eu tenho que registrar qual que é a pessoa que está recebendo esse benefício, que está numa situação de vulnerabilidade, tudo eu atrelo a uma pessoa diferente dentro da família. Não é o prontuário da família 10, por exemplo. Tem que ter um é um prontuário da família, mas dentro desse prontuário eu tenho que o Bruno, ele sofre trabalho infantil. Quem sofre é o Bruno. Então eu preciso colocar que quem está sofrendo essa ação é uma pessoa específica daquela família, daquele prontuário. Então, aqui, por exemplo, convivência familiar e comunitária. Aqui. Convivência familiar e comunitária. Há quantos anos a família mora nesse estado? Sempre morou. Há quanto tempo a família mora nesse município? Sempre morou. Há quantos anos a família mora no bairro atual? Não foi informado. Esses dados aqui, ele pega tudo da família. A família ou em alguns dos membros participa de grupos religiosos, comunitários ou em apoio de solidariedade? Sim. Tudo isso aqui vem da família. Posso atualizar informações? No prontuário anexa. Anexa. Esse aqui é... Só que o prontuário, ele é o único lugar que os documentos, eles são diferentes daqueles que tem na família, em atendimento, seja simplificado ou técnico. Então, tudo que você vê aqui de documento não são aqueles que a gente já tinha cadastrado na família. Então, eu posso fazer um upload de documento novo. Isso aqui também é uma coisa que não pode ter, para essas questões de ponto. Então, metade inglês, metade português. Tira ponto. Não é bom ter. E é uma das coisas que a gente sempre vem falando para caso queira entregar algo novo. Estou fazendo um campo novo, não deixar metade, porque pode dar problema para a gente depois. Então, se você vê aqui, dentro da família da Dona Rosa, ó, Rosa Mel, eu venho aqui em upload de documentos. Tá vendo que a gente tem 3 documentos aqui. Mas nessa mesma família, se eu venho no prontuário, não tem nenhum. Porque esses campos, eles são diferentes. E isso realmente não era para ser dessa forma. Eu lembro que quando eu pedi para... Porque essa questão dos documentos estarem iguais, eu pedi para ter a origem. E uma das coisas que eu falei é para estar igual nos 3. Mas talvez eles usam assim para algum motivo específico do negócio. Acredito que não. Mas provavelmente pode ser para isso também. Então, aqui os documentos que eu anexo aqui não são atualizados em nenhum outro lugar que não seja aqui mesmo. Então, por exemplo, onde a gente estava aqui. Convivência familiar e comunitária. Relação de convivência. Não enxergo mais. Pronto. Aqui eu posso atualizar essas informações aqui, que estão nesse textinho de cima, ou eu posso colocar qual que é o tipo de relação que essa pessoa está vivendo. Então, por exemplo, a data do registro e o tipo de relação é relação conjugal. Na relação conjugal, essa mulher dessa família,
ela apanha. Então, é um conflito com violência na relação conjugal ou relação entre pais e filhos. Teve uma denúncia, chegou uma pessoa lá no CRAS, chegou uma pessoa no atendimento, explicou que o pai está agredindo o filho de uma forma muito atenuosa, não só com um tapinha, e teve algum tipo de denúncia desse caso específico. Diferente do outro, esse aqui, a depender do tipo de registro, você não tem atrelação com uma pessoa. Aqui, por exemplo, talvez seja por estar relacionado a ser algo muito mais sigiloso, não é atrelado a uma pessoa, diferente da concessão de benefícios. Então, aqui já não tem vínculo com pessoa, só qual que é o tipo de relação que essa família está vivendo. Deixa eu ver um outro aqui. Vivência, situações de vulnerabilidade. Bom, eu vou resumir para vocês, para não ficar muito bastante, porque basicamente essa parte do prontuário é a mesma coisa para todos. Então, situação de vulnerabilidade. Aqui, histórico de situação de violência e violação de direitos. Histórico de situação de violência e violação de direitos. Quem que é a pessoa que está vivendo isso, qual que é a data desse registro e qual que é a situação. Violência moral, bullying, exploração sexual, trabalho infantil, persiste ou não. Tudo no prontuário são dados muito sigilosos, são dados muito que mexem com essa questão emocional de cada pessoa mesmo. É todo o acompanhamento da família, porque que está concedendo esse benefício, esse tipo de coisa. Então, basicamente, o prontuário são apenas tudo isso. E a evolução do acompanhamento familiar, só para encerrar, deixa eu abrir aqui que fica mais fácil. Evolução do acompanhamento familiar. É o registro realmente dessa evolução. Então, qual que é a data, qual que é a evolução que teve nesse prontuário, qual que foi as atividades desenvolvidas. Então eu concedi tal benefício, foi assim, assim, assado, foram essas evoluções. E aí eu posso anexar também, através daqui, um documento para comprovar essas informações. Basicamente, essa foi a questão do prontuário. Então, para a data de hoje, a gente encerrou tudo que a gente tinha para falar, acredito eu. Foi cadastros, que é toda aquela questão de configurações que a gente conversou, de página, de menu, de usuário. Cadastros básicos estão relacionados com a família, pessoas, tudo que a gente viu. Depois a gente viu o atendimento, viu que através de um atendimento a gente pode fazer um encaminhamento para um órgão externo, ou fazer uma contrarreferência, que é quando o órgão externo responde a gente. E viu o prontuário, que são todos esses dados sigilosos de cada uma dessas pessoas, e que eu não vou entrar um por um, porque, bom, a gente consegue ver aqui, tem só um pouquinho, e cada um deles aqui tem uns submenus aqui, uns 2 submenus. Então não faz muito sentido eu entrar em cada um deles para mostrar para vocês. Mas o sítio social, basicamente, é tudo isso aqui. Alguma dúvida? Querem ir para casa? Querem chorar? É apenas essas questões aqui. Para quem vai trabalhar com ele, é bom que você sabe tudo como funciona a questão do negócio, a questão das regras. Para quem não vai trabalhar, é bom para saber como funciona, para caso algum dia precise. É dessa forma que funciona. Obrigado, bem.